Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada do sábado, dia 4 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela força, dá moral, é de graça e ajuda pra caramba. Senta o dedo no likezão. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, sabadão na área, como de praxe, aquela rodada recheada. Bundesliga, campeonato alemão, várias partidas, muito bacana. E vou falar para vocês, quer assistir ao vivo, em alta definição, na palma da sua mão, através do seu celular? É muito simples, através do aplicativo OneFootball. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado e descrição. Se você ainda não baixou, clica lá, chega junto. Vou também deixar um QR Code aí na tela, aponta a câmera do seu celular, que você já vai ser direcionado. E sabe o que é bacana? Além de assistir esses grandes jogos, você ainda pode pegar a escalação oficial, até porque terça-feira a gente tem Champions League. Será que as grandes equipes vão jogar com o elenco principal no final de semana? Através da OneFootball, uma hora antes do jogo, você pega ali as escalações oficiais. Além de ter estatísticas, notícias do seu time de coração. Tá bom? Não marca bobeira, vai te ajudar muito. OneFootball. Time, antes de iniciarmos aqui as análises de hoje, uma coisa muito importante, tá? Terça e quarta-feira a gente tem jogo de Champions League. Então eu já trouxe aqui os principais confrontos, para de repente quem for investir nessas equipes, fazer aí alguma entrada, fica de antena ligada, tá legal? Ó, terça-feira a gente tem Chelsea e Borussia Dortmund. Na terça-feira também Benfica e Clube Brugge. Aí, na quarta, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. E ainda na quarta, Tottenham e Milan. Aí as demais partidas só na próxima semana, tá? Então esses 4 times aqui, na verdade esses 4 jogos que somam 8 times, toma cuidado, ó. Chelsea e Borussia Dortmund, Benfica e Clube Brugge, Bayern e Paris Saint-Germain, Tottenham e Milan. Eles vão jogar Champions League, segunda partida, a hora do vamos ver, na próxima semana. Fechado? Time, como de praxe, a rodada do sabadão gigantesca. Vou acelerar para tentar trazer o maior número de análises, tá legal? Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos junto, sempre. Inglaterra Premier League, Manchester City versus Newcastle. O City vem na segunda posição, 55 pontos, o Newcastle na quinta colocação com 41, fazendo um belíssimo campeonato. Vamos dar uma olhadinha na race. O City em casa, 5 jogos, 5 vitórias, baita tendência de vitórias. Mercado de gols vem muito forte, mais de 1,5 gol aqui, 4 de 5. O Newcastle fora oscila, 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, ampla vantagem para o City. 5 jogos, 5 vitórias, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, é o seguinte, o City joga em casa, é mais time tecnicamente, porém pega o Newcastle, que nessa temporada vem fazendo aí bons jogos, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A odd do City é uma odd de 1,45, 1,47. Eu queria aqui pelo menos 1,50, tá, galera? 1,50, 1,60. Pelo time que o Newcastle é nessa temporada e vem jogando, eu acho que uma odd de 1,60 aqui seria uma odd talvez mais ajustada. Obviamente, em pré-live o City é favorito? Sem dúvida alguma, sim. Tá? Mas para pegar a vitória seca, eu iria aqui pelo menos numa odd de 1,50 a 1,60. Menos que isso, complicado, né? E também dá para pensar uma entrada mais conservadora, City empate anula. Uma outra ideia que eu tenho de entrada aqui para vocês é pensar num handicap asiático mais 2 para o lado do Newcastle. Como eu falei, o Newcastle faz um bom campeonato e aí o City teria que vencer por 3 ou mais gols de diferença para a gente perder essa entrada, tá? Então o handicap asiático mais 2 para o Newcastle também pode ser uma alternativa. Vai ter uma odd ali de 1,30 a 1,35, de repente para você montar numa dupla pode ser um caminho. E também, falando de mercado de gols e jogos do City, mais de 1,5 gol, odd de 1,24, pega essa odd e monta numa dupla. Jogo começou muito forte, chute a gol, escanteio, agressividade, over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, com odd acima de 1,50. Fechado?
Itália, 11 da manhã, Monza versus Empoli. Jogo aqui de 11º contra 13º colocado, meio da tabela para baixo. O que eu quero pegar aqui com vocês? Eu vou em mercado de gols, tá? Time do Monza em casa, 5 jogos, nenhuma vitória. Mas em mercado de gols, o mais de 1,5 gol bateu em 4 das últimas 5. O Empoli jogando fora também não tem muita consistência. Porém, em mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. É o que eu quero pegar aqui nesse jogo, tá? Mais de 1,5 gol, uma odd bacana de 1,38, de repente, para montar numa dupla, ou mesmo deixa o jogo começar, 10, 15 minutos, essa odd já vai ter ultrapassado ó, aí 1,50, e se o jogo tiver com agressividade, chute a gol, escanteio, você executa a sua entrada. Bundesliga 11h30, Alemanha, Mainz versus Hoffenheim. O Mainz vem aqui na 8ª colocação, pega um Hoffenheim dentro de zona de rebaixamento. Rapidamente puxando a race, o Mainz em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. É um time que oscila, porém em mercado de gols tem muita consistência. Mais de 1,5 gol, 5 de 5. Hoffenheim jogando fora, é um Deus nos acuda, 5 jogos, 4 derrotas, apenas uma vitória e foi num amistoso, tá? Vem perdendo bastante, baita tendência de derrotas. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, aqui eu vejo duas alternativas, tá? Primeiro, esse mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade, odd de 1,24, para fazer um bilhete duplo, pode ser bem bacana. E o mais, joga em casa e pega um visitante que perde pra caramba. A gente tem uma odd aqui de 1,96, 1,91, mas empate anula também pode ser aí uma alternativa. Ainda na Bundesliga, também 11h30, tem aqui o Union Berlin versus Colônia. Union Berlin, 3ª colocação, pega o Colônia, 12ª posição. Aliás, como o campeonato alemão tá embolado, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui na race. Union Berlin em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Colônia jogando como visitante, nenhuma vitória. 3 derrotas, 2 empates dos últimos 5 jogos. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, eu tenho aqui para o Union Berlin 1, 2, 3, 4 vitórias, apenas uma vitória para o Colônia. E dentro do histórico, mais de 1,5 gol, bateu em 4 de 5. Time, aqui também não tem muito o que inventar, pelo menos em pré-live, né? Quem quiser operar em mercado de gols, mais de 1,5 gol, belíssima odd 1,44. Diante dos estudos, ó, a probabilidade é alta, tá bom? 1,44 em pré-live. Isso aqui no ao vivo, 10, 15 minutos já bateu em 60 fácil. Se o jogo tiver com alta intensidade, pode ser uma bela entrada, tá? E também, quem quiser buscar resultado, a gente viu que o Union Berlin tem uma bela consistência, o Colônia dos últimos 5 jogos não venceu nenhuma partida, odd de 1,96, 1,94, Union Berlin, empate anula. Meio-dia, Premier League, Inglaterra, Arsenal versus Bournemouth. Jogos os opostos aqui, tá? O Arsenal na primeira posição, pega o Bournemouth, vice-lanterna. Vamos para as odds, né? Qual que é a odd do Arsenal aqui? Uma odd de 1,22, 1,21. Pega essa odd e monta num bilhete. Vitória do Arsenal, tá? Acho sim que jogando em casa, o Arsenal tem grandes chances de vencer. Quer subir um pouquinho a odd? Dá para pegar um handicap asiático -1 para o Arsenal, que aí a odd sobe. Se o Arsenal vencer por 1 gol, você já tem um reembolso, 1 gol de diferença. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, deu green. Arsenal começou muito forte no primeiro tempo, tá amassando. Vitória do Arsenal HT, que é uma vitória no primeiro tempo, ou mesmo over 1.000 gol HT, também pode ocorrer. E falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,19, também pode ser um bom caminho. Meio-dia na Escócia, uma análise muito parecida com a anterior do Arsenal. Tem aqui o jogo do Rangers contra Kilmarnock. O Rangers vem na 2ª colocação e pega o vice-lanterna. Jogando em casa, o Rangers é muito favorito. Vamos dar uma olhadinha nas odds. Odd de 1,19. Quem quiser pegar essa vitória do Rangers com essa odd de 1,19 para fazer um bilhete duplo, pode ser uma alternativa. Dá para pensar também no handicap asiático -1 Rangers. Rangers começou muito forte. Vitória do Rangers já no primeiro tempo, vitória esta HT, ou mesmo over 1.000 gol HT, um golzinho do Rangers no primeiro tempo, se o jogo estiver com agressividade. Muita atenção aqui em mercado de escanteios, tá? O Rangers geralmente começa muito forte e se esse gol não sai rapidamente, vocês vão perceber que os cantos vão sair, tá bom, galera? Então, de repente, para quem curte aquele canto minuto, para pegar um canto asiático e limite, se o primeiro tempo ainda estiver 0 a 0, também pode ser uma excelente alternativa. Dando continuidade, meio-dia e 15, Espanha, La Liga, Almeria versus Villarreal. Villarreal, 7º colocado, pega o Almeria na 15ª colocação.
Rapidamente puxando a race, o Almeria em casa, 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, é um time que oscila em casa, porém em mercado de gols vem bem forte. Mais de 1,5 gol bate aqui em 4 de 5. Villarreal jogando fora também oscila, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, mercado de gols muito forte. Mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. Time, com essas probabilidades em mercado de gols, é o que eu quero pegar com vocês, tá legal? Ou uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,25 para colocar ali numa dupla, ou correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,64, 1,60, tá legal? 13 horas, Turquia, Kayserispor versus Fenerbahçe. Fenerbahçe, segundo colocado, pega o Kayserispor na 7ª colocação. Race do Kayserispor, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. É um time que oscila em casa. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Boa probabilidade para gols. Fenerbahçe fora, apenas 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Muita consistência mesmo fora de casa. Não é à toa que está lá em cima na tabela de classificação. Mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, 2 alternativas aqui em pré-live, né? Primeiro, mais de 1,5 gol, odd de 1,25. Pega essa odd. Faz um bilhete duplo, é um caminho. Fenerbahçe vem aqui na 2ª colocação, brigando por título, então a gente pode pensar também em alguma coisa favorável, até porque, mesmo fora de casa, tem muita consistência. Odd de 1,96, 1,86, Fenerbahçe, empate anula. 14 horas, Itália, Série A Team, Atalanta versus Udinese. Tabela de classificação, Atalanta 6ª posição, Udinese meio de tabela 10ª colocação. Pegando aqui a race, Atalanta em casa, 5 jogos, apenas 1 derrota, 4 vitórias, uma tendência de vitórias muito forte. Mais de 1,5 gol, bate fácil, 5 de 5. Udinese jogando como visitante oscila, 3 derrotas, 2 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 2 de 5. Não vem tão forte aqui, pelo menos nos últimos 5 jogos fora de casa. Porém, no histórico, 5 confrontos, todos eles batendo mais de 1,5 gol e temos aqui 1, 2, 3, 4 vitórias para a Atalanta e 1 empate. Sendo assim, eu tenho aqui 2 alternativas com vocês. Primeiro, mais de 1,5 gol, odd de 1,25, acho sim, temos boas chances de ver pelo menos 2 gols nesse confronto. E a Atalanta jogando em casa, vem fazendo um bom campeonato, no histórico leva a melhor, odd de 1,72, pré-live, Atalanta empate anula. Suíça, 14 horas, Winterthur versus Young Boys, jogos dos opostos. Young Boys, primeiro colocado, pega aqui o lanterninha da competição. Puxando a race, o time da casa, 5 jogos, 1 empate, 1 derrota, 3 vitórias. 2 vitórias aqui amistosos, tá? Mercado de gols vem forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Young Boys jogando fora, 5 jogos, nenhuma derrota, 2 vitórias, 3 empates. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Young Boys é um time que geralmente faz placares elásticos, tá bom? Guarda isso. Time, vamos lá. Mercado de gols primeiro, mais de 1,5 gol, como eu falei, o Young Boys, um velho conhecido do canal, do grupo VIP, odd de 1,22 para encaixar numa dupla, é um bom cenário. O mercado dando aí uma odd de 1,66 para o Young Boys. O Young Boys é o primeiro colocado jogando contra o Lanterna. Sinceramente aqui, entrada conservadora, Young Boys empate anula, pega essa odd e monta numa dupla. Tá no ao vivo, o Young Boys tá amassando, dá para pegar a vitória seca. Fechou? Voltando para a La Liga, 14h30, Espanha, Mallorca versus Elche. Tenho aqui o Mallorca, 10ª colocação, meio de tabela, o Elche lá embaixo, lanterninha da competição. Vamos puxar a race. Mallorca em casa, 5 jogos, 4 vitórias, apenas 1 derrota. E essa derrota foi um amistoso para o Bolonha da Itália, tá legal? Mercado de gols mais de 1,5 gol, não vem tão forte, apenas 2 partidas de 5. O Elche jogando como visitante, 5 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 4 derrotas. É um time que praticamente só vem perdendo, não é à toa que está lá embaixo na tabela de classificação. Vou dar uma olhadinha nesse histórico, né? 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias para o Mallorca. Time, 2 alternativas aqui, tá? Uma entrada mais conservadora, sem dúvida alguma, com uma odd de 1,73, 1,70, Mallorca empate anula. Pega essa odd e monta numa dupla. Tá no ao vivo, time da casa amassando o lanterninha, dá para pensar também numa vitória seca. Fechou? 14h30, voltando para a Alemanha, Bundesliga, Stuttgart versus Bayern. Lembra lá no começo do início do vídeo? O Bayern vai jogar a Champions League, tá, galera? 1 hora antes da partida, dá uma olhadinha na escalação oficial.
Como o campeonato alemão está muito embolado, eu acho que o Bayern pode vir com força máxima aqui, tá legal? Mesmo tendo um jogo de Champions na semana. Vamos lá, tabela de classificação, Bayern na primeira colocação, pega o Stuttgart lá embaixo, perto de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Stuttgart em casa, 2 vitórias, 2 derrotas, um empate, é um time que oscila, mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Bayern jogando como visitante, apenas uma derrota, um empate, 3 vitórias, é um time que geralmente faz o campeonato alemão de maneira muito forte e levanta os canecos, né? Mais de 1,5 gol, 4 de 5 também com tranquilidade. No histórico, ampla vantagem para o Bayern de Munique, 5 jogos, 5 vitórias, 4 deles com placares bem elásticos. Time, vamos lá. Se o Bayern jogar aqui com o time completo, com vontade, que eu acho que vai, porque na tabela de classificação, como eu mostrei, tá tudo embolado, o Bayern é favorito. Aqui não tem o que inventar. Mesmo fora de casa, acho sim que o Bayern deve vencer. A gente tem duas alternativas. Ou pega essa odd de 1,47, de repente monta num bilhete duplo, ou espera o jogo começar, pega uma valorização de odd. Se o Bayern efetivamente estiver melhor na partida, aí você faz a sua entrada. Mercado de gols nos jogos do Bayern também são muito interessantes. Por quê? Porque são jogos que saem muitos gols, né? O mercado geralmente paga pouco. Aqui está pagando uma odd de 1,15. Dá para pegar essa odd e de repente montar num bilhete. É um caminho. Mas muita atenção, principalmente se o Bayern estiver com o time completo, num golzinho no primeiro tempo, tá? Geralmente nos jogos do Bayern esse gol acontece. Sai um gol no primeiro tempo. Over meio gol HT com odd acima de 1,50. Então quais são as alternativas se o Bayern vier completo? Buscar algo a favor do Bayern e também mercado de gols. Um golzinho no primeiro tempo e a partida pelo menos aqui com mais de 1,5 gol, ou seja, 2 gols no confronto. Time, chegando em Portugal, 15 horas, Portimonense versus Sporting. Sporting vem aqui na quarta colocação. Uma coisa importante, o time na quarta colocação, ele não pega vaga de Champions League. Então é muito importante para o Sporting ficar na terceira para cima, tá? Ele está aqui a 5 pontos do Braga. Para buscar título tá um pouco difícil, até porque o Benfica tem 59, abriu, né? Mas assim, para o Sporting qual que é o interesse aqui? Vaga pelo menos de Champions League, tá legal? Vai pegar um Portimonense do meio da tabela para baixo, 12ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. Portimonense em casa, 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, um empate, é um time que oscila. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. O Sporting jogando fora, baita consistência, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, ampla vantagem para o Sporting. 5 jogos, 5 vitórias para o Sporting, todas as partidas com no mínimo 2 golzinhos. Mais de 1,5 gol vem muito forte neste confronto. Vamos dar uma olhadinha nas odds, né? Time, a odd é de 1,40, obviamente que o Sporting é favorito, joga fora de casa, mas eu acho sim que tem tudo para conseguir um bom resultado. Quem quiser pegar essa odd de 1,40 talvez para montar um bilhete, pode ser uma alternativa. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,24, a gente viu que vem em altíssima probabilidade. E uma outra tocada aqui que pode ser bacana, se o Sporting começar forte, é ficar muito atento em mercado de cantos, tá? Se o gol não sai no primeiro tempo e o Sporting está pressionando, fica atento no canto asiático e canto limite, que geralmente ele vem. Fechou? 16 horas, Holanda, Feyenoord versus Groningen. Feyenoord vem na primeira colocação, voando baixo, vai pegar o vice-lanterna com apenas 17 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. Feyenoord em casa, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Groningen jogando como visitante, não é à toa que está lá embaixo. 5 jogos, apenas uma vitória no amistoso e perdeu 4, baita tendência de derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. E bem, aqui não tem o que inventar, né? Feyenoord favoritaço, odd de 1,23, pega essa odd e monta num bilhete. Tá assistindo no primeiro tempo ali o jogo ao vivo? O Feyenoord amassando, dá para pegar a vitória do Feyenoord no primeiro tempo e também fique esperto, over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo. Jogos do Feyenoord, geralmente esse gol acontece. Em mercado de gols, a gente viu que o mais de 1,5 gol vem pegando fogo, a odd não é tão alta, mas dá para encaixar talvez no seu bilhetinho. Fechado?
Dando continuidade, 16 horas, Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, como você quiser. Bangu versus Fluminense. Mesmo fora de casa, o Fluminense tecnicamente tem uma equipe bem superior. E eu dei uma olhadinha no histórico, né? Dos 5 últimos jogos com mandos do Bangu, o Fluminense ganhou todas as partidas. Acho sim que o Fluminense é bem favorito e deve somar mais 3 pontos. Temos uma odd aqui de 1,38. Quais são as alternativas? Pega essa odd, monta numa dupla, é um caminho. Ou quem quiser fazer aqui uma entrada seca, né? Uma entrada única, dá para colocar um handicap asiático -1 para o lado do Fluminense. Essa odd vai subir. Fechou? 16h45, Itália, tenho aqui Fiorentina versus Milan. Lembra do começo do vídeo? O Milan joga na semana a Champions League, tá? Então quem for operar essa partida, uma hora antes da partida, verifica aqui a escalação oficial do Milan para ver se vem com força máxima. Tabela de classificação, o Milan vem na 3ª colocação, pega a Fiorentina, 12ª posição. Puxando a race, a Fiorentina em casa oscila, 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, porém em mercado de gols vem forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Milan jogando como visitante também oscila, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico eu tenho aqui 5 confrontos e 4 batendo mais de 1,5 gol. Nessa partida é o que eu quero pegar com vocês. Mais de 1,5 gol, uma bela odd de 1,38 para montar numa dupla, ou mesmo deixa o jogo começar, 10, 15 minutos, sente a partida, essa odd vai subir. Se o jogo estiver com agressividade, chute a gol, escanteio, você executa a sua entrada e ainda pega uma odd maior. Fechou? 17 horas, Ligue 1, França, Paris Saint-Germain versus Nantes. Lembra do começo do vídeo? Paris Saint-Germain tem jogo de Champions League na semana e vai pegar uma pedreiraça, nada mais, nada menos do que o Bayern de Munique. E precisa ainda reverter o resultado, tá bom? Vamos lá. Primeiro, né? Ponto de atenção. Será que o Paris vem com o time completo aqui? Uma hora antes da partida, verifica ali através do site, do aplicativo do OneFootball. Segundo, vai jogar com aquela pegada toda? Precisamos ter atenção. Paris vem na 1ª colocação, 60 pontos, tem 8 pontos de vantagem para o Olympique de Marseille. Pega o Nantes, 13º colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. Paris Saint-Germain em casa, 5 jogos, apenas uma derrota e perdeu para quem? Exatamente para o Bayern de Munique. 1 empate, 3 vitórias. Mercado de gols vem muito forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Nantes jogando como visitante, uma derrota, 2 vitórias, 2 empates. Fora de casa é um time que oscila. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, geralmente o Paris Saint-Germain leva a melhor. 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma vitória para o Nantes. E os placares sempre bem movimentados, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, aqui eu vejo algumas alternativas, tá bom? Primeiro, um ponto importante. O Paris Saint-Germain tem vários desfalques. Hakimi, Kimpembe, Neymar, Sanches e Verratti. É um caminhão de problemas, né? Tudo bem, a gente se tiver ali na frente o Mbappé e o Messi, os dois dão conta do recado. Mas, do outro lado, a gente tem o Nantes, que não tem Champions League, e a gente tem uma odd de 10 aqui, tá? Não que eu vá buscar uma vitória do Nantes, mas essa odd de 10, com o Paris Saint-Germain tendo jogo de Champions e com uma porrada de desfalques, a gente pode pensar num handicap mais 2, handicap até mais 3 talvez, e depois monta num bilhete para o lado do Nantes. Tá legal? Eu acho que pode ser um caminho. Em condições normais, sem dúvida alguma, se o Paris Saint-Germain joga ali com Mbappé e Messi, como está jogando em casa, é favorito. Mas eu dei essa outra alternativa que eu acho que também pode ser bem interessante. Quem quiser operar em mercado de gols, eu acho que pode ser um bom caminho para essa partida. Odd de 1,19, pega essa odd, monta no seu bilhetinho. Combinado? 17 horas, voltando para a Espanha, La Liga, Atlético de Madrid versus Sevilha. Atlético de Madrid, 4º colocado, pega o Sevilha na 14ª colocação. Aliás, o Sevilha vindo aí numa campanha de recuperação, né? Tava muito mal, vai subindo. Vamos dar uma olhadinha na race. Atlético de Madrid em casa, 5 jogos, uma derrota, um empate, 3 vitórias. Mercado de gols, o que me chama atenção é a tendência a menos de 3 gols e meio, tá legal? Under 3,5. Sevilha jogando fora, 5 jogos, apenas uma vitória, 3 derrotas, um empate. Under 3,5, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. No histórico, 5 confrontos, eu tenho aqui 1, 2, 3 empates, uma vitória para o Atlético de Madrid e uma vitória para o Sevilha. Ou seja, um confronto bem equilibrado. Menos de 3 gols e meio, só estourou uma partida aqui, um 2-2 em 2020.
As demais partidas, under 3,5. É o que eu quero trabalhar nessa partida. Eu vou aqui em menos de 3 gols e meio. Deixa eu dar uma olhadinha na odd. Uma odd de 1,25. Pega essa odd, monta na sua duplinha. Voltando para Portugal, 17h30, Chaves versus Porto. Porto, segundo colocado, 51 pontos, ainda na busca aqui do Benfica. Pega o Chaves, 13ª colocação, mostrando a race para vocês. Chaves em casa, 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. É o time que mesmo em casa perde mais. Mercado de gols muito forte, mais de 1 gol e meio, 5 de 5. Porto jogando fora. Dos últimos 5 jogos, apenas uma derrota. Derrota aqui, Champions League para Inter de Milão. Venceu 4, baita tendência de vitórias, principalmente no Campeonato Português. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 3 de 5. No histórico eu tenho 5 confrontos e só dá Porto, tá, galera? 2-0, 4-2, 4-1, 4-0, 2-0. No mínimo 2 golzinhos, geralmente o Porto passando o carro. O que eu vou buscar aqui com vocês, né? O Porto mesmo fora de casa é favorito, tecnicamente tem uma equipe melhor. Deixa eu ver se tem algum desfalque. Gabriel Veron apenas, ou seja, Taremi deve estar em campo. Fique esperto no Taremi, que é o centroavante. Eu sempre falo aqui, quem quiser buscar alguma coisa como finalização, chute a gol ou mesmo gol da fera, vale a pena, tá? Ele geralmente balança as redes. Voltando aqui, eu tenho aqui uma odd de 1,29 para o Porto. Pega essa odd, monta na sua dupla, é um caminho. Porto começou forte amassando, vitória do Porto no primeiro tempo, por que não? Dá para fazer isso. Dá para tentar também o over meio gol HT, geralmente sai em jogos do Porto, ou handicap asiático -1 para o Porto. Mercado de gols, vamos dar uma olhadinha nesse mais de 1 gol e meio, odd de 1,23, também vejo com bons olhos. E para fechar, 18h30, Campeonato Paulista, eu tenho aqui Corinthians versus Santo André. Time é sem enrolar, Corinthians tecnicamente um time superior, vai jogar em casa, a odd que não é das melhores, né? 1,37, 1,46, mas aqui ou é vitória do Corinthians ou Corinthians empate anula. O problema é que Corinthians empate anula, a gente não vai ter odd, tá bom? Time, antes do bilhetinho final, começamos falando ontem, né? A gente faz aí 1 ano de grupo VIP. E sabe quem ganhou o presente? São vocês. A gente conseguiu uma condição, não digo nem que é condição especial, é uma condição anormal, tá legal? Por R$ 69,90, olha isso, R$ 69,90, você tem direito a 1 ano de grupo VIP. Se você fizer a conta, isso aí vai dar R$ 7, R$ 8 reais por mês, tá legal? Provavelmente um trade aí que a gente pega a green, você já paga isso, tá legal? E você vai fazer parte de todos os esportes. Além do futebol, a gente tem NBA, Fórmula 1 tá voltando, UFC, futebol americano, futebol de salão, tênis, grupo de bingos. A gente tem um robozinho de alerta de gols, que aliás ajuda pra caramba em rodadas muito longas, que ele vai te avisando onde tem incidência grande de sair o gol, tá legal? Então é o seguinte, para os 300 primeiros, R$ 69,90, 1 ano de grupo VIP completo. E ainda, a partir de abril, você vai ganhar o FIFA de presente, tá legal, galera? É isso, não é 69 por mês, é 69 o ano. O link tá na descrição, quem ainda não faz parte, chega junto que agora é a hora. Bora lá pro bilhetinho, bilhetos. Handicap asiático -1 para o Arsenal, jogando contra o Bournemouth, e uma vitória seca do Porto contra o Chaves. Se tudo isso der certo, odd de 1,64. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui. Time, eu falei pra caramba. Foram brincando aqui uns 2 litros de água. Sabe o que eu peço para vocês? Deixa o likezão, eu acho que é mais do que merecido, muita informação boa, pelo menos para o seu planejamento do trade esportivo. Quem puder faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos, forte abraço, boas operações e a gente se vê por aqui amanhã, até porque o vídeo de amanhã é o de domingão e domingão também é uma grade gigantesca. Fui!